Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, os que estão aqui presencialmente e também aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook, do YouTube. Que Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Nós não poderíamos deixar uma sexta-feira da paixão, quando é um dos grandes momentos da nossa fé, quando nós rememoramos o sacrifício que o próprio Senhor Jesus fez para que eu e tu tivéssemos vida. O Cordeiro Pascal foi imolado numa sexta-feira e ele, para que nós pudéssemos ter vida. Hoje, no início da tarde, eu estive comunicando, fazendo um devocional sobre Jesus Cristo, luz do mundo, e daí representei como trevas, como escuridão, que foi a falta que Jesus fez. E hoje nós estamos aqui para celebrar, para relembrar, na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o que aconteceu naquela sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, tanto aqueles que estão na internet quanto aqueles que estão aqui, eu gostaria que vocês nesse momento deixassem de lado tudo aquilo que vocês estavam fazendo antes de virem para cá. Deixem de lado nesse momento. Eu estava passando álcool gel nas mãos, mas deixe de lado nesse momento tudo que eu estava fazendo agora e tenta imaginar como foi que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele não só está vivo, mas ele está acompanhando esse momento devocional aqui comigo e contigo. Mas eu quero que tu nesse momento imagine, sexta-feira daquela Páscoa há 2000 anos atrás, quando o Cordeiro de Deus foi imolado. Os discípulos estão desolados, porque o rei de Israel, que eles esperavam que salvasse o mundo, foi retirado numa cruz. Lá por volta desse horário, talvez eles estivessem se indagando, assustados com o que estava acontecendo. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, se coloque no lugar desses discípulos. O rei dos reis havia sido retirado deles. O mestre dos mestres foi retirado. A morte parecia ter vencido. Os sonhos daqueles que esperavam a salvação parecia ter acabado. Por um momento, meu irmão, minha irmã, se coloque no lugar desses irmãos que nos antecederam. Nós hoje sabemos que Jesus ressuscitou. Hoje nós sabemos que Ele venceu. Mas eles estavam na incerteza. É uma sexta-feira e o Senhor Jesus está sepultado. Assim é para todo aquele que não conhece a vitória de Cristo Jesus. Assim é para todo aquele, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu mesmo era ateu. A morte venceu, não existe possibilidade de retorno, os sonhos acabaram. Assim é a nossa vida, se Jesus não tivesse vencido a morte. Nesse momento eu quero invocar o nome do Senhor e orar contigo nesse momento. Ore comigo junto, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor e meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, se lembrando. Senhor, é um momento de reconhecimento, mas não é exatamente um momento de tristeza, não é um culto fúnebre, Senhor. Embora nós celebramos representando também com esse lenço negro, lembrando, como se fosse uma mortalha, mas não é um culto fúnebre, porque Jesus ressuscitou. Mas nós queremos nos colocar diante, Senhor, daqueles momentos da nossa vida em que nós não reconhecemos a vitória de Jesus pela morte, que nem esses discípulos não estavam reconhecendo. Nós queremos, Senhor, nesse momento colocar diante de Ti, Senhor, momentos de descrédito, momentos em que a gente pensou que Deus havia nos abandonado, ou que Deus havia falhado conosco. Pai amado, queremos nessa sexta-feira, não um culto fúnebre, mas um culto de arrependimento, em que nós nos colocamos aos pés do Senhor e pedimos perdão por não crer na vitória, porque a fé é justamente, Senhor, crer sem precisar ver. Os discípulos estavam vendo
Jesus morto, e eles pensavam que havia havido uma derrota. Nós também, Senhor, muitas vezes, por falta de fé, pensamos que há derrota. Nesse momento queremos pedir perdão, Senhor, pelos momentos em que permitimos que a falta de fé nos coloque numa tristeza desnecessária, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos lembrar, Senhor, o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, e te agradecer, Senhor, porque o Cordeiro de Deus foi imolado e venceu a morte em nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, como tu estás? Se coloque em espírito de oração e tente trazer para a sua alma os momentos em que Jesus passou, o sentimento de abandono, o sentimento de injustiça, a dor moral, a dor física. Ele passou por tudo isso, a traição dos amigos, o abandono dos amigos, por mim e por ti. Foi no Getsemane que Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar, as maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele demonstrou tanto amor. Soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus olhando aquele céu azul, pede ao Pai para dar-lhes perdão. Carregaste a nossa cruz. Senhor, a cruz era para aqueles que são ímpios e tu eras santo e justo. A cruz é para aqueles que são escravos e tu és o rei. A cruz é para aqueles que têm pecado e tu és santo e puro. Senhor, tu carregaste a nossa cruz. Por amor de nós, Senhor, tu podia ter renunciado a isso, mas tu tomaste esse peso
O castigo que nos leva à paz foi jogado sobre ti, Senhor. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a minha os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele demonstrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aquele momento de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele demonstrou tanto amor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nós não teríamos como pagar esse preço, Senhor. Nós não teríamos coragem, não faríamos isso por ninguém. E tu fizeste isso, Senhor, por nós, pecadores. Não fizeste por santos, fizeste por nós. Não fizeste por justos, fizeste por nós. Obrigado, Senhor. Santo, Santo. Quem tem o seu inário? Não sei se tem inários aqui na igreja. Não? Sobe aqui. Onde está? Cantando. Podemos sentar nesse momento. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para abrirem as suas Bíblias em Romanos. Antes da canção, eu vou cantar em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Toda vez que nós temos atos de desobediência, em pensamentos, em palavras, em atitude, toda vez que a gente tem atos de desamor para com o nosso próximo, porque na verdade toda a lei de Deus se resume a 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda vez que a gente coloca Deus em um segundo plano, a gente está pecando. E toda vez que a gente tem atos de desamor em pensamentos, em palavras, em ações contra o nosso próximo, nós estamos pecando. E toda vez que a gente faz isso, há uma sentença de morte eterna sobre a nossa vida. É o que a palavra diz.
Agora você começa a entender por que Jesus sofreu tanto. Ele sofreu no teu lugar. Ele sofreu para que quando o teu pecado chegasse, tu tivesse uma chance de ser perdoado. É por isso que ele sofreu. O salário do pecado é a morte. O único justo morreu. Nessa sexta-feira a gente está lembrando disso, que o único justo, o único santo, ele morreu por mim, por ti, por cada um de nós, para que a gente tivesse perdão. Hoje, a única coisa que a gente precisa fazer é aceitar essa nota promissória que Jesus está pagando para nós. Nós temos uma nota promissória de morte pelo nosso pecado. Jesus está comprando essa nota promissória com o sangue dele. A gente só tem que estender a mão para ele e dizer: Senhor, aceita o meu pecado, pague o meu pecado, porque eu não tenho condição de pagar. Já parou para pensar se eu tivesse uma dívida, sei lá, de 8 bilhões de reais, e tu não tem como pagar aquilo, e alguém simplesmente diz assim para ti: eu pago, só entrega essa nota para mim, que eu pago. O que a gente não faria? Pois algo muito mais valioso, a tua alma, porque a tua alma vale mais do que 8 bilhões de reais, a tua alma não tem preço, a tua alma vale mais do que o mundo todo, e nós não temos condição de pagar por isso, porque toda vez que eu tenho um ato de desamor em pensamento, em palavra, em atitude, eu tenho uma condenação de morte na minha vida. Mas o sangue de Jesus paga, ele já pagou, e é isso que nós estamos fazendo. Nesse momento, meu irmão, eu quero te convidar a ficar de joelhos. Tu que está em casa, fique de joelhos também. Fique de joelhos e apresente diante de Jesus as tuas notas promissórias. Apresente diante de Jesus as tuas notas promissórias. Diga para ele: Senhor, eu não sou capaz de pagar. Eu não sou capaz de pagar aquilo que eu pensei. Eu sei que a morte está sobre mim. Eu não sou capaz de pagar. Pague por mim, Senhor. Eu entrego a Ti o meu pecado. Confessa, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Meus caminhos.
dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Pedimos, Senhor, receba a confissão, Senhor, do nosso arrependimento, pelos nossos pecados em pensamento, em palavras, em atitudes. Paga, Senhor, com os teus méritos, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Não porque nós merecemos, mas porque tu conquistaste, pelos teus méritos, o nosso perdão naquela sexta-feira em que tu foste entregue na mão dos gentios. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos, já que eu vi que o pessoal não está sem hinário, então não vou pegar canções de hinário, vou pegar canções que o pessoal sabe cantar. Nós vamos compartilhar a palavra logo em seguida, mas para preparar a palavra a gente tem que lembrar: a nossa esperança, o sangue de Jesus nos pagou a nosso perdão, mas a nossa esperança é porque vem do terceiro dia em que Ele ressuscitou e vive e reina. Amém? Vamos declarar que a esperança é porque Ele vive. Amém? Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque tu estás vivo, venceste a morte. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, antes de sentar, vamos fazer só uma palavra de oração. E já vamos. Estou falando no microfone, só para saber, né? Tem bem pouquinha gente aqui, é para ser bem pouquinha mesmo. Que bom que vocês ficaram em casa. O Senhor Jesus está na sua casa também. E que bom que vocês estão aqui também. Que bom, né? Seria esquisito eu estar pregando só para a telinha. Que bom que eu posso estar aqui com vocês. Mas a gente está seguindo as orientações, não só das nossas autoridades em saúde, mas da própria Igreja Metodista, né? Que os nossos bispos têm orientado a gente dar prioridade aos cuidados com a saúde, né? Como é que a gente pode estar dizendo que a gente prega a vida se a gente coloca outras pessoas em risco, né? Então a gente precisa, por isso que nós estamos em poucas pessoas, e por isso que eu posso estar feliz de saber que tu estás acompanhando na sua casa esse devocional de agora, amém? E também feliz com essa representação, olha só, né? Tem uma boa representação aqui, né? Mais ou menos o dízimo, né? 10% das pessoas da igreja estão aqui hoje, que bom. Vamos fazer uma palavra de oração, pedindo que Deus nos ilumine sobre a palavra. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, te bendizemos por estarmos aqui reunidos, Senhor, celebrando a sexta-feira da tua paixão, em que, Senhor, tu efetivaste, Senhor, a profecia de que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Nesse dia, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e pedimos que tu venhas revelar o Espírito de vida por trás da letra, Senhor, tanto para aquelas pessoas que aqui estão acompanhando esse devocional, quanto para aquelas pessoas que estão acompanhando via internet em seus lares, que a mesma porção da palavra, que a mesma revelação, que a mesma transformação seja notória, tanto aqui, Senhor, como em cada lar onde essa transmissão chegar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Eu imagino que a maioria do pessoal em casa já está sentado, né? Mas estava comentando com a irmã Luísa, antes de vocês chegarem, irmãos, né? A irmã Luísa, nossa tesoureira, estava comentando assim mas vocês não sabem que a câmera não estava ligada, então vocês não sabem. Estava comentando com a irmã Luísa que, pela primeira vez, né, desde que estou no ministério pastoral, que eu não faço esse tríduo de Páscoa, ou até mesmo uma quadra de Páscoa, na quinta, sexta, sábado e domingo, em todos os momentos da nossa vida como ministro do Evangelho. A gente tem priorizado esses momentos da nossa fé, né? E esse ano para mim está sendo um pouco complicado, porque geralmente assim o pessoal até está mandando mensagens para mim na internet: que saudade, pastor, do culto da paixão que tu fizeste ano passado, ou ano retrasado, outras cidades onde eu estive ministrando. E justamente aqui nessa cidade tão acolhedora, que eu já amo desde que cheguei, e esse povo tão amado, a gente está passando por um momento de reclusão, em que a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente tinha pensado em fazer. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, eu quero que vocês deem glória a Deus, porque nós estamos experimentando algo que a gente só ouvia falar quando a gente lê Atos dos Apóstolos. Quando tu lê Atos dos Apóstolos, quando tu lê inclusive algumas passagens das cartas de Paulo e dos demais apóstolos, mas principalmente quando tu lê o livro de Atos dos Apóstolos, tu vê a igreja do Senhor Jesus primitiva, ela se reunindo nas casas, protegidos. Eles não que eles não quisessem vir no templo, mas eles estavam proibidos de entrar no templo. Não que eles não quisessem ir nas sinagogas, mas eles estavam proibidos na sinagoga. Então eles faziam tudo nas suas casas. E a gente ficava pensando como devia ser bonito aquele tempo, né? Que a igreja era na casa das pessoas. Quando o Espírito Santo do Senhor desceu quando estavam reunidos na casa, na sala de jantar. Acho que desde aquela época já se dizia que a cozinha é o melhor lugar da casa, né? Onde é que eles foram se reunir? Foram se reunir na sala de jantar.
A gente ouve aquela palavra bonita, no cenáculo, né? Cenáculo é sala de jantar. Eles estavam reunidos na sala de jantar quando o Espírito do Senhor desceu sobre eles. Então, assim, a gente fica pensando como devia ser bonito esse tempo da igreja nas casas. Mas Deus, a gente tem muito respeito e muita solidariedade em falar isso. As famílias que estão passando por problemas de infecção respiratória, as mortes que têm acontecido no Brasil e no mundo, no Rio Grande do Sul, a gente se condói com isso, a gente se compadece, a gente lamenta. Por outro lado, irmão e irmã, veja a oportunidade que Deus está nos dando de viver o Evangelho na prática, de a gente poder ler Atos dos Apóstolos e dizer, isso eu também estou vivendo, eu também estou proibido de ir no templo, eu também preciso cultuar o Senhor na casa, e esse é um momento que o Senhor tem preparado para nós. Quero compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 26. E nós vamos fazer, fiquem sentados, geralmente quando eu faço a leitura, geralmente é um trecho menor. Esse trecho vai ser um pouco mais longo, e a gente vai fazer ele, podem ficar sentados, eu vou ficar de pé para poder ter uma leitura melhor, mas acompanhem essa leitura, e a gente, logo em seguida, a gente vai estar fazendo uma palavra de oração, um devocional e uma palavra de oração sobre isso. Mateus capítulo 26, do versículo 47 em diante. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, e um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal: aquele em que eu beijar, esse prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se deles, deram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo a qual assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus à multidão: saísses com espada e porrete para prender-nos, como um salteador? Todos os dias eu estava no templo, assentado convosco e ensinando, por que não me prendestes? Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiam. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventes para o ver. O que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, minha irmã? Imagina, isso tudo já aconteceu na parte da tarde, e os discípulos agora estão reunidos, e cada um está contando o que eles viram. E alguns tiveram a vergonha de dizer: na hora que Jesus mais precisou de mim, eu fugi. Outro vai ter que confessar: eu neguei, né? E aqui Jesus ele está preso, do versículo 57 ao 67, Jesus está sendo interrogado e tentando, a religião estava tentando acusar Jesus. A religião, olha bem, pessoas que estudaram a Bíblia estavam querendo matar Jesus, que é a fonte da palavra de Deus, e tentavam de todas as maneiras achar alguma maneira de condenar, até que Jesus falou com a própria boca que ele é o Filho de Deus. Isso é blasfêmia, então podemos condenar ele à morte. Usaram a própria Bíblia para tentar condenar Jesus. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele respondeu e negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes.
E saindo para o alpendre, foi ele visto outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se que ali estavam, distanciado a Pedro: verdadeiramente é esse também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de dizer: eu sou cristão? Quantas vezes eu tenho a oportunidade de dizer e dar testemunho, mas a gente está no meio das pessoas, o que as pessoas vão pensar? Não é nem a questão. Pedro estava com medo de ser morto, porque Jesus já estava preso para ser morto, e qualquer um estivesse seguindo Jesus seria a mesma coisa. Mas nós muitas vezes a gente faz a mesma coisa por muito menos, por medo da piada: seu crente, seu crente, sua Carola. A gente diz: não, essa história de igreja, não, eu não gosto de igreja, não vou para essa história de igreja, não é comigo não. A gente por muito menos, não é nem por medo de ser morto ou preso, mas por medo daquela piadinha maldosa, daquele nosso falso amigo, porque um verdadeiro amigo respeita nossas decisões. Então aquele amigo que faz piada contigo porque tu participa do corpo de Cristo, porque tu participa da igreja, esse não é um amigo verdadeiro. Um verdadeiro amigo é aquele que respeita o teu jeito de viver, mas às vezes por um medo, não de ser preso, não de ser morto, mas por medo de ser ridicularizado, a gente faz a mesma coisa que Pedro e diz: não é bem assim. Capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ele, porém, respondeu: que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, aquele que traiu, foi tomado de remorso. Eu quero mostrar para vocês esse versículo 27:3 com o versículo 26:50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Jesus chamou Judas de amigo, e Jesus não chamou Judas de amigo porque Judas, por uma mentira, Jesus estava dizendo: Judas, eu sei o que tu está fazendo, eu sei que tu me traiu, Judas, eu sei que tu me vendeu, eu sei de tudo isso, mas eu ainda quero ser teu amigo. Volta, Judas, volta. Judas poderia ter se atirado nos pés de Jesus e disse: Senhor, eu te traí, não me chame de amigo, porque eu não sou teu amigo, eu te traí. E Jesus teria perdoado ele na hora. Mas Judas não se arrependeu. Essa é a diferença, meu irmão, minha irmã, de arrependimento e remorso. Quando a gente está com remorso, a gente esconde. Judas fugiu e foi tentar dar um jeitinho de desfazer o que tinha feito fora da vista dos outros. Quando a gente se arrepende, a gente reconhece o nosso erro. Quando uma coisa assim, quando a gente está com remorso, a gente inventa uma desculpa. Judas saiu, fugiu da presença de Jesus, não aproveitou o momento que Jesus disse: meu amigo, para se arrepender, e foi dar um jeitinho. Eu me enganei, eu pensei que ele era injusto, mas ele não é injusto, ele é justo. Ele é inocente, então soltem ele e peguem o dinheiro de volta. Quando a gente não se arrepende, mas tem remorso, a gente dá desculpa. A gente diz: a culpa foi do outro, eu me enganei, não é bem assim, me desculpe. Mas quando a gente tem um arrependimento genuíno, a gente vai até a pessoa a quem a gente feriu e diz, e confessa. Jesus, ele já estava sinalizando desde a ceia: Judas, eu sei o que tu está fazendo. Ele chega e diz assim:
dar o pão molhado no suco de uva é algo que se faz para uma criança ou para um amigo muito chegado. Quando Jesus pega o pão, molha no suco de uva e entrega para Judas, ele está dizendo assim: eu sei o que tu está fazendo, mas eu ainda quero cuidar de ti. E Judas, o que ele faz? Em vez de desistir, ele se levanta e foge. Da mesma maneira, quando Jesus diz: amigo, o que tu veio fazer aqui? Em vez de ele desistir, ele foge e tenta dar uma desculpa. Um verdadeiro arrependimento, meu irmão, minha irmã, não é desculpa, mas é realmente reconhecer o teu erro, assumir as consequências. Jesus é julgado, a multidão começa a dizer, olha, há uma semana atrás, a multidão estava dizendo, Hosana, filho de Davi, agora essa mesma multidão está dizendo, crucificam. E é assim que a gente faz, a gente diz assim, logo que a gente conhece Jesus começa a mudar a nossa vida, a gente está na presença dele, e a gente começa a dizer, Deus é bom, o Senhor tem cuidado de mim, se tivesse 20 cultos na semana, a gente estaria os 20 cultos ainda reclamando que o pastor não trabalha direito, que tinha que ter mais culto. Mas o tempo vai passando, ou quando a gente está passando por uma necessidade, a gente está na doença, a gente está num problema econômico, e a gente precisa de Deus, então a gente busca Deus, mas depois a gente começa a esquecer. Depois que a bênção veio, a gente se acostuma com a bênção, e começa a esquecer, e chega o tempo de dizer, para que de novo? Para que isso? Foi o que o povo, há uma semana atrás o povo estava dizendo, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao rei dos reis. Há uma semana atrás o povo estava dizendo, esse é o rei que nós queremos, é essa pessoa que nós queremos servir. E uma semana depois, esse mesmo povo estava dizendo, crucificam. Alguns meses atrás, eles estavam correndo atrás porque Jesus tinha multiplicado o pão, agora eles estão dizendo, crucificam. Alguns dias atrás, Jesus havia curado os cegos, curado leprosos, e agora esse povo está dizendo, crucificam. Meu irmão, minha irmã, isso que aconteceu, continua acontecendo hoje, toda vez que a gente esquece de Deus, é como se a gente estivesse dizendo de novo para Jesus, crucificam. E chegando em um lugar, chamando Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele não quis beber. Ele tinha falado que ele não ia beber até se consumasse. Depois de crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, e tirando a sorte, e assentado ali o aguardavam. Por cima da cabeça puseram sua acusação: este é o Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus. De igual modo, os principais sacerdotes, com escribas e anciãos, escarneciam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. E outros impropérios. Desde a hora sexta, desde as 3 da tarde, até a hora 9, até as 6 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. É por isso que eu coloquei esse pano preto, representando as trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E alguns que ali estavam ouvindo diziam que chamava por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja embebida em vinagre e, colocando na ponta do caniço, deu-lhe beber. O outro, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fendeu-se as rochas. Abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade. O centurião que com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficou possuído de grande temor e disseram:
Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, elas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico da Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achava-se ali sentado em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembra-nos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo um discípulo, roubarem o corpo, digam que ele ressuscitou dos mortos. E foi o que foi feito. Foi colocado guardas ali. Abram para mim, junto comigo, o Salmo 22. E eu quero convidar vocês para lerem comigo o Salmo 22. Deixa eu ver se é todo ou só um trecho. Ele é bastante longo, só um trechinho. Vamos ler até o 11. Vamos fazer assim? Eu leio o versículo ímpar e vocês respondem com o versículo par, pode ser? Leio em voz alta. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me chamas de longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Meu. Clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou o verme e não o homem, opróbrio dos homens e desprezo do meu povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam seus lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Vamos ler juntos o 11? Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. A crucificação, ele estava sem força nenhuma e ele não tinha mais força para falar nada. E a única força que ele conseguiu dizer, porque a crucificação, tem pessoas hoje por causa do coronavírus e outras doenças respiratórias que morrem com sensação de sufocamento. Jesus morreu, todo aquele que é crucificado, ele morre com sufocamento. E ele não tinha mais força para dizer nada. Ele poderia ter dito alguma outra explicação, mas ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Eu vou explicar por quê que ele diz isso. Todas as pessoas estavam passando por ele e zombando dele. E ele não tinha mais força para explicar, porque Jesus é o mestre dos mestres. Ele não queria, quando estavam crucificando ele, quando estavam pregando na cruz, ele estava intercedendo em favor daqueles que estavam pregando e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele sempre quer te dar uma palavra de consolo, ele sempre quer explicar e revelar o que Deus está fazendo. E Jesus queria fazer isso mesmo estando na cruz. Mas ele não tinha mais força física, porque ele estava à beira da morte. A única coisa que ele pôde dizer foi: Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: vocês estão me olhando aqui morrendo, vocês estão me olhando aqui como um verme humano, vocês estão me olhando, meneando a cabeça e dizendo que Deus me desamparou. Vocês não estão entendendo. Leiam o Salmo 22, lembrem do Salmo 22 e vocês vão saber que meu Deus nunca me abandona. Está se cumprindo a profecia do Salmo 22, era isso que Jesus estava dizendo. Ele não tinha como dizer e dar essa explicação, então ele lembrou do primeiro versículo e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo: povo que está me vendo como um verme, povo que está pensando que Deus desamparou, vocês, meus discípulos, que pensam que acabou, não acabou. Lembrem do Salmo 22, eu sou o cumprimento das profecias, é o que está acontecendo comigo, o que o salmista previu, é o que está acontecendo comigo, mas o povo é tolo e não percebeu. Deus fala conosco e nós não percebemos. Jesus estava nos consolando naquele momento e dizendo: não tem por que ter medo, meus discípulos, não tem por que ter medo, isso é cumprimento das profecias. E por fim, quando ele entregou a morte, ele disse tetelestai, ele disse: tudo está terminado. Meu irmão, minha irmã, nós estávamos falando agora há pouco sobre dívidas, né? Se naquele tempo tu tivesse uma dívida, tu teria que ser preso, e ficaria preso até que tua dívida fosse paga, até que o tempo fosse pago. E daí na porta da tua casa, as pessoas iam perguntar, vão dizer assim: Danielson, né? Muito bem, Danielson não está, ele está preso porque falta ainda tantos dias. Daí no segundo dia tu ia lá, né? Digamos que eu tinha que ficar preso 20 dias, né? Danielson não está porque ele está devendo 20 dias de prisão. Se tu for lá amanhã, passa lá e desapaga, Danielson não está porque ele está devendo 19 dias de prisão. Danielson não está porque ele está devendo 18 dias de prisão. Mas no dia em que terminasse os 20 dias, eles teriam que trocar a placa e teriam que colocar a seguinte palavra: tetelestai, tudo está pago. Eu vou falar de novo. Jesus não tinha mais como falar. Ele não tinha mais fôlego para falar. Ele estava morrendo sufocado. Que nem agora tem pessoas morrendo por problemas respiratórios. Jesus estava morrendo sufocado. Ele não tinha como explicar o que estava acontecendo. E na última palavra dele, ele disse: tudo está consumado. Ele falou para ti isso. Ele falou para ti, ele falou para ti, ele falou para mim. Ele disse: o teu pecado eu já paguei. O diabo não tem mais direito sobre a tua vida. O diabo não tem mais direito sobre a tua vida. Eu paguei. Tetelestai, tudo está consumado. A dívida foi paga. E é isso que nós celebramos na sexta-feira. E não é só na sexta-feira. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que tu vier participar da ceia do Senhor, é isso que tu está celebrando. Tu está celebrando que a tua dívida foi paga. Ai, porque tem maldição na família. Não, tua dívida foi paga. Ah, porque não sei o que lá, porque fizeram um trabalho contra ti. Não pode, o inimigo não pode mais na tua vida. Não existe mais isso, porque tua dívida foi paga. A única coisa que tu precisa fazer é entregar essa dívida para Jesus. E é isso que Jesus fez. A tua dívida foi paga. Não existe mais maldição sobre a tua casa, sobre a tua família. Não existe mais acusação do diabo. Não existe mais inferno, porque enquanto tu estiver ligado a Cristo Jesus, a tua dívida foi paga. Tetelestai. Quero orar por ti nesse momento. Vamos ficar em pé. Meu Senhor e meu Deus, estamos encerrando essa 1 hora de vigília, de devocional, e eu quero te agradecer, Senhor, porque nós não teríamos condição de pagar essa dívida, mas Senhor, tu pagaste com teu sangue, com teu suor, com tua lágrima, tu pagaste, Senhor, as dívidas. Nós queremos entregar agora nesse momento, Senhor, não, Senhor, marcar nossa casa com o sangue de cordeiro, para que o espírito da morte não venha. Nós queremos marcar a nossa vida com o sangue de Cristo, para que a gente lembre sempre que em Ti, Senhor, as nossas dívidas espirituais estão pagas,
que não existe maldição, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Pai amado, eu quero colocar diante de Ti as pessoas que estão aqui representando famílias, não só as pessoas que estão aqui, mas as pessoas que estão representando suas famílias. Também, Senhor, cada um que está ouvindo essa transmissão, que seja, Senhor, cada uma, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, essa certeza que em Cristo Jesus a obra está completa, que não falta mais nada. Pai amado, abençoa a cada família, abençoa a cada representante das famílias, abençoa a cada pessoa que está ouvindo com essa certeza, que em Ti, Senhor, há vida nova, em Ti, Senhor, não há dívidas espirituais, porque o Senhor já pagou tudo. Meu Senhor, meu Deus, abençoa-nos com a Tua presença e com a Tua certeza, que no sangue de Cristo há salvação, e no nome de Jesus há poder, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, obrigado por estar conosco aqui presencialmente, obrigado por estar acompanhando essa transmissão agora. É o que a gente pôde fazer para não deixar passar em branco esse grande momento, e eu espero do fundo do coração que esse tempo sirva para edificar a tua vida, e para te nunca deixar de ter essa alegria. Tetelestai, já está consumado, Jesus pagou. E amanhã pela manhã nós vamos estar transmitindo um culto da ressurreição de Cristo, e amanhã de noite o culto, a segunda parte do culto da ressurreição de Cristo, e eu conto também com a tua presença, seja presencialmente aqui, reduzido, né, o pessoal, seja através da sua casa, amém? Vou impetrar a bênção, hoje sem abraço da paz, né? Apesar do álcool, né? Mas sem abraço da paz. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento devocional, pedimos que Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo em tudo, Pai amado, para que nós possamos ser renovados e fortalecidos. Derrama sobre nós a Tua bênção, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada um de nós, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça a sua face e lhe conceda a paz que excede a todo entendimento, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo permaneça para sempre. Amém.